Olá, tudo bem, meus amores? Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula. Como vocês estão? Espero que bem. Sabe que eu estou pensando em cada um de vocês. Sinto muita saudade de todos, mas estou aqui, sempre mandando boas energias, pedindo a Deus que abençoe cada um de vocês, que estejam todos bem, em paz, tá bom? E se cuidem, fiquem sempre em casa, tá bom? Bom, então vamos iniciar a nossa aula de hoje, né? Mais uma aula de língua portuguesa. Lembrando que na aula passada eu sugeri uma atividade, né? Que vocês lessem uma reportagem e identificassem os elementos de uma reportagem, que foi o que nós vimos na aula anterior. Vocês fizeram? Espero que sim, porque eu vou registrar, hein? Todo mundo tem que fazer. Então, nós vamos aqui para a correção da nossa atividade. Lembrando também que aqui vou corrigir essa atividade, mas depois nós teremos um atendimento individual. Caso vocês estejam com alguma dúvida, nós vamos esclarecer, tá? Então, vamos lá. Então, o gênero é reportagem, né? Foi a reportagem que nós passamos sobre a internet, né? A questão da internet, esse era o tema principal. E o título, que é um dos elementos, muito simples, né, gente? Só pegar lá o título e escrever. Como a internet está mudando a amizade. O subtítulo, como eu já expliquei, é aquele que vem logo abaixo do título, né? E ele traz algumas informações a mais. É como se ele estivesse explicando o título. E o subtítulo é: Nunca foi tão fácil manter contato. Graças às redes sociais, nunca tivemos tantos amigos. Mas isso está transformando a própria definição de amizade. O lead, que é o primeiro parágrafo, até coloquei aqui, informações contidas no primeiro parágrafo. O lead é aquele em que a gente encontra mais detalhes, né? Onde a gente vai se familiarizar com a reportagem que vamos ler. Porque a gente lê o título, fica curiosa, lê o subtítulo, também fica. Aí, quando chega no lead, nós vamos obter respostas para aquelas perguntas que a gente fez quando estava lendo o título, quando estava lendo o subtítulo. Perguntas que a gente vai encontrar as respostas lá no lead, que vai trazer mais detalhes sobre a notícia. E o corpo do texto, desenvolvimento da reportagem, né? Ou seja, é lá no restante dos parágrafos, após o lead, nós vamos encontrar muito mais detalhes, né? Nós vamos encontrar mais informações para que a gente compreenda melhor o tema da reportagem. E por último está aqui linguagem, né? Tá de preto também. Linguagem predominantemente formal, né? Porém, há palavras e expressões que contemplam a linguagem informal. Se vocês observarem lá no texto, a gente vai encontrar algumas palavras e expressões da oralidade, ou seja, que a gente usa mais no cotidiano, com alguns amigos, com os familiares. Nesse caso, a linguagem é coloquial. Mas o que predomina na reportagem? O que predomina, o que mais existe é a linguagem formal. Tá bom? Tudo certo? Caso vocês queiram fazer a correção, dá um pause no vídeo para anotar, tá bom? Vamos seguir. Então, hoje nós vamos ver esse tema que é processo de formação das palavras, a derivação. Nós já vimos isso no início do ano, né? Então não vai ficar difícil agora, porque nós só vamos, na verdade, retomar um assunto que nós já estávamos estudando, tá bom? Então vamos lá. Então, nós temos aqui o conceito de derivação. Formação de novas palavras a partir do mesmo radical. Só que aí surge uma dúvida. O que é um radical? Então, antes de explicar esse processo de formação, que é a derivação, nós precisamos compreender o que é um radical. Então, eu trouxe aqui para a gente, de forma resumida, o que é um radical. É a parte da palavra que não se modifica. Olha os exemplos aqui. Pedreiro, pedregulho, pedrada, apedrejar, pedraria. Percebam que em todas estas palavras aqui existe uma parte que permanece a mesma, ela não se modifica, que é da letra P até a letra R. Ela não se modifica. Então, essa parte da palavra que não se modifica é o que nós chamamos de radical, tá bom? Então, todas estas palavras aqui,
Todas elas são palavras derivadas. Por quê? Porque elas foram formadas a partir de uma única palavra, que é a palavra pedra. Então, estas palavras aqui são palavras derivadas. Elas surgiram a partir da palavra pedra. Portanto, nós chamamos a palavra pedra de primitiva. Ou seja, primitiva é aquela palavra que não veio de nenhuma outra, né? Ela é a palavra original. E as palavras derivadas são aquelas que vêm de uma outra palavra, têm sua origem em outra palavra, como é o caso destas palavras aqui, que têm origem na palavra pedra. Palavra primitiva que deu origem às derivadas, certo? Continuemos. Então, agora que nós já sabemos o que é um radical, nós já sabemos que a derivação é quando nós acrescentamos algumas palavrinhas a um radical, a um mesmo radical. Então, agora nós já podemos estudar o que são, né? Quais são esses processos de derivação. Aí eu trouxe esse esquema aqui para a gente, olha. A derivação nós teremos a prefixal, sufixal, prefixal e sufixal, parassintética, regressiva e imprópria. Então, vamos lá para a primeira. Nós temos aqui a derivação prefixal, também chamada de prefixação. Tal modalidade é resultante do acréscimo de prefixo à palavra primitiva, cujo resultado implica na alteração de sentido. Olhem os exemplos. Na palavra leal, o que aconteceu? Eu acrescentei um pedacinho aqui, o des, e formou a palavra desleal. Ou seja, eu criei uma nova palavra, um novo sentido, a partir de um mesmo radical. Não mudou esse radical, ele permanece aqui. O que eu fiz? Eu acrescentei o que nós chamamos de prefixo. Por que o nome é prefixo? Porque ele vem antes da palavra. Se ele está no início, se ele vem antes do radical, ele é chamado de prefixo. Se eu acrescentei um prefixo a este radical, eu digo que esse processo de formação é chamado de derivação prefixal ou prefixação. Da mesma forma acontecem com as palavras por, feliz e fazer. Eu acrescentei em todas elas um prefixo, ou seja, ele vem antes do radical, por isso que nós chamamos de prefixo, porque vem antes. Então, nesse caso aqui, em todas estas palavras, o que aconteceu? Nós formamos uma nova, com um significado diferente, tá bom? Por ficou dispor, feliz, infeliz, fazer, desfazer, né? Então, aqui, sempre que nós acrescentarmos um prefixo a uma palavra, nós estamos formando a derivação prefixal. Tudo bem? Vamos para a próxima. Derivação sufixal, também chamada de sufixação. Resulta no acréscimo de um sufixo a uma palavra primitiva. Se o prefixo vem antes da palavra, o sufixo vem depois, vem no final. Então, nós temos aqui terraço, pedraria, felizmente. O que nós acrescentamos a estas palavras? A palavra terra nós acrescentamos aço, a palavra pedra, ria, e a palavra feliz, mente. Ou seja, esses pedacinhos aqui vermelhos que nós acrescentamos lá no finalzinho de cada palavra são chamados de sufixos, porque eles vêm no final das palavras, formando uma nova palavra. Então, quando isso acontece, nós formamos a derivação sufixal. Deu para entender? Então, o prefixal é quando nós acrescentamos prefixos, ou seja, acrescentamos pedacinhos lá no início da palavra. E a sufixal é quando nós acrescentamos no final, nós acrescentamos sufixos à palavra, formando novas palavras, tá bom? Continuando. Agora vem a derivação prefixal e sufixal, ou seja, como o próprio nome já diz, consiste na formação de uma nova palavra a partir do acréscimo simultâneo de um prefixo e de um sufixo ao radical, ou seja, eu vou acrescentar um prefixo e um sufixo ao mesmo tempo. Exemplo,
Aqui nós temos o que está destacado de vermelho são os radicais, né? Ou seja, a palavra que não muda. Então, nós temos aqui igual, feliz e valor. O que foi feito em igual? Nós acrescentamos o des e acrescentamos o dade. Nesse caso, formou a palavra desigualdade. Eu acrescentei um prefixo e um sufixo. Então, essas palavrinhas aqui, infelizmente, desvalorização e desigualdade, todas elas receberam um prefixo e um sufixo ao mesmo tempo, formando uma nova palavra. Quando isso acontece, nós dizemos que o processo de derivação é prefixal e sufixal. Bom? Parassintética. Cuidado para não confundir a parassintética com a derivação prefixal e sufixal. Eu vou já explicar o porquê. Consiste também no acréscimo de um prefixo e um sufixo ao radical, de modo a fazer com que a palavra não exista apenas com um ou com o outro. Vamos ver os exemplos. Abençoar vem de bênção. Amanhecer vem de manhã, amaldiçoar de maldição, enrijecer de rijo, enlouquecer de louco, entristecer de triste. O que aconteceu aqui? A partir da palavra bênção, eu criei abençoar, ou seja, eu acrescentei um prefixo e também um sufixo, formando uma nova palavra. Como é que eu sei que esta palavra abençoar está formada pela derivação parassintética e não pela prefixal e sufixal? Prestem atenção. Se você retirar o o prefixo, a palavra fica como? Bençoar. Existe essa palavra? Não, não tem sentido. Se eu tirar o soar, o ar, fica abens. Existe essa palavra? Também não. Então, é assim que eu sei que essa palavra foi formada pela derivação parassintética, porque quando eu retiro o prefixo ou o sufixo dessa palavra, ela não tem sentido. Diferente da derivação prefixal e sufixal. Aqui na derivação prefixal e sufixal, se eu retirar o prefixo ou o sufixo, a palavra continua existindo. Se eu tirar o des, vai ficar igualdade, existe. Se eu tirar o dade, vai ficar desigual. Se eu tirar os dois, prefixo e sufixo, a palavra ainda existe, igual. Entenderam a diferença? Então, na parassintética é quando você acrescenta um prefixo e um sufixo, porém, se você retirar o prefixo ou o sufixo, a palavra não existe sozinha, tá bom? Então, vamos para a próxima. Derivação regressiva. Consiste na retirada da parte final de uma palavra primitiva, obtendo-se assim uma palavra derivada. Representa um processo que resulta na formação de substantivos a partir de verbos que indicam sempre uma ação. Vamos ver com exemplos. Olha só. Aqui nós temos verbos. Todos eles indicam ação. Se está indicando ação, é verbo. Alcançar, ajudar, beijar, chorar e perder. O que aconteceu com estes verbos? Todos eles perderam seu final, que é o indicativo de infinitivo, ó, que é o ar, or ou ir, né, dependendo do verbo. Quando ele perde esse final, quando esses verbos perdem esses finais aqui, eles se transformam em substantivos. De alcançar vira alcance, ajudar vira ajuda, beijar, beijo, chorar, choro, perder, perda. Então, a derivação regressiva consiste nisso, é quando você retira a parte final de uma palavra primitiva, que normalmente são de verbos. Então, eu retiro a parte final desses verbos e transformo eles em substantivos. Qual foi esse processo? Derivação regressiva. Transformou de verbo para substantivo, retirando a parte final dos verbos e transformando em substantivos. Essa é a derivação regressiva, ok? Nós temos agora a derivação imprópria. Ocorre quando uma palavra, sem sofrer nenhum acréscimo, tanto de prefixo quanto de sufixo, muda de classe gramatical, tendo em vista o contexto em que se encontra inserida. Então, vejamos o primeiro exemplo.
O jantar está servido. Jantar, neste caso aqui, está precedido de um artigo, o que indica que ele é um substantivo. Olha o próximo caso. Todos estão se preparando para jantar. Todos estão se preparando para praticar a ação de jantar. Se eu vou praticar uma ação, jantar, nesse caso, tem valor de verbo. O que aconteceu aqui, pessoal? A derivação imprópria é o seguinte, é quando uma palavra muda a sua classe gramatical sem sofrer nenhuma alteração. A palavra jantar sofreu alguma alteração? Não. Aqui está jantar, aqui também está jantar. Eu não precisei adicionar prefixo nem sufixo para que ela mudasse de classe gramatical. Ainda assim, o que aconteceu? Aqui, a palavra jantar é um substantivo e aqui ela mudou a sua classe gramatical, ela se tornou um verbo. Então, o que vai acontecer? Vai depender do contexto. Nessa frase, jantar funciona como substantivo. Na segunda frase, jantar já funciona como verbo. Então, essa é a derivação imprópria. É quando uma mesma palavra pode apresentar classes gramaticais diferentes, mesmo que você não acrescente prefixo ou sufixos a ela. Vai depender do contexto, certo? E vamos aqui. Bom, gente, aqui eu trouxe mais uma vez uma sugestão de atividade. Se vocês ficaram com dúvida nessa aula, não se preocupem. Primeiro, vocês podem assistir quantas vezes quiserem, né? Segundo, eu vou, sim, continuar trabalhando esse assunto nas próximas aulas, tá bom? Aqui a gente fez uma retomada de um assunto que a gente já estudou no início do ano e aqui nós estamos revisando, mas eu vou continuar trabalhando esse assunto com vocês, tá certo? Então, vamos ver a sugestão de atividade que eu trouxe aqui para a gente. Leia o poema e em seguida responda as questões referentes a ele. Esse poema Humanidade, da Carolina Maria de Jesus, tem no livro de vocês, tá bom? Mas eu trouxe aqui, para se por acaso você não estiver com o livro, algum aluno não estiver com o seu livro, eu trouxe aqui este poema para vocês da Carolina Maria de Jesus, Humanidade. Depois de ler esse poema, nós vamos copiar essas questões no caderno e responder, tá bom? Primeira questão, qual a visão da autora em relação à humanidade? Depois que você lê o poema, você vai compreender. Ela tem uma visão em relação à humanidade. Como é que ela enxerga a humanidade? Então, você vai responder. Segunda, você vai pesquisar no poema e escrever uma palavra formada por derivação parassintética, 3 formadas por derivação sufixal e 2 por derivação prefixal. Todas essas palavras vocês vão retirar do poema, tá? Na terceira, vocês vão ler as palavras e classificá-las conforme a legenda. P, quando for derivação prefixal, S, derivação sufixal e PA, derivação parassintética. Aqui estão as palavras, vocês vão associar as colunas, tá bom? Mas também, pessoal, essa atividade eu vou mandar em PDF, tá? Não vai ser somente aqui no vídeo, também vai ter em PDF. E eu vou corrigir. Na próxima aula a gente tem a correção aqui pelo vídeo, mas eu também vou receber individualmente e fazer o registro de cada atividade. Então, fique em casa e estude, tá? Fique em casa, fiquem bem, fiquem em paz, tá? Cultivem bons pensamentos, bom humor, pensem em coisas positivas. Estudar é uma delas, porque a gente ocupa a nossa mente com coisas muito positivas que só vão trazer benefícios pra gente, tá bom? Então, saudade demais dos meus amores. Beijos, até a próxima!